Sabatina Turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Olá a todos desta Sabatina Turística. Hoje, sendo sabatinado, o querido professor e colega Aguinaldo César Fratucci. O Aguinaldo é um dos pesquisadores respeitados, né, dentro da área do turismo, com uma vasta produção, uma produção muito consistente, e será muito bom ouvi-lo hoje, né? Para sabatiná-los, nós temos a Juliana Carneiro, bem-vinda, Juliana, e o Alan Wilson, não é? Que estão aqui para, se possível, complicar um pouquinho a vida do nosso entrevistado. E eu começo, Aguinaldo, arquiteto, geógrafo, turismólogo e turista. O que fala mais alto? Eu acho que atualmente é um turista, viu? Mas é uma caminhada bem... Olhando assim pelos títulos parece maluca, mas olhando pela produção tem muita coerência, né? Na verdade, o eixo central aí é espaço, né? Então, estando no espaço, eu fico bem. Espaço ou território? Há uma certa polêmica, né, entre os geógrafos, e um arquiteto geógrafo, como é que coloca isso? Espaço ou território? O arquiteto colocaria como espaço, né? Mas hoje eu tenho uma visão muito mais de geógrafo do que de arquiteto. O arquiteto deu uma sumida nessa história aí. Então, eu acho que eu trabalho mais com a questão do território mesmo, principalmente pensando território como uma construção social e não só como a base física. Professor Aguinaldo, queria continuar, né, já que a professora Suzana trouxe essa questão, lembrando de algumas de nossas conversas, né, eu percebo que você traz muito sobre a sua formação, né, como a professora Suzana falou, arquiteto, geógrafo, turismólogo. E eu me lembro de um comentário seu, se eu me corrija se estiver errada, mas na época do seu mestrado, doutorado, não me lembro, alguns de seus colegas já após achavam que você ia estudar sobre turismo paisagem, só porque você estava estudando o turismo dentro da própria geografia, que era uma temática comum nessa época, né? Mas aí você foi para esse lado de políticas públicas e apresentou o que chama os agentes sociais do turismo, né? Nessa perspectiva territorial, como bem você trouxe. Queria te fazer uma pergunta. Por que depois desses quase 15 anos da sua tese, a gente ainda precisa justificar que a gente está estudando esses agentes, atores, sujeitos, pessoas, indivíduos? Por que a gente ainda tem que ser mais enfático nesse sentido de por que estudar para além desses turistas? Qual seria o caminho? Parar de estudar os turistas ou qual seria esse equilíbrio? Não, parar de estudar o turista, não, mas não parar de estudar só o turista, sim. Né? Eu acho que a academia, e eu acho que aí não é só a academia brasileira, eu acho que a academia de turismo internacional, ela, de uma certa forma, ela repercute um discurso, né, do neoliberal que está aí constante, que olha para o turismo como uma atividade, como um setor econômico, como geração de renda, ou então, do outro ponto, totalmente oposto, né, gerador de altos impactos, destruidor de paisagens, destruidores, e fica muito esse jogo entre o turista, que é o sujeito, né, dentro desse discurso, e os empresários, que são os que levam a vantagem toda econômica da história, e o Estado sempre correndo atrás, né? E é muito triste ver isso. Eu acho que a gente tem muito pouco. Ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso. Eu acho que a gente, na Academia de Turismo, a gente tem trabalhado mais para contribuir com o setor privado e a iniciativa privada do que para construir o conhecimento do turismo, né? E isso, como é que a gente percebe isso? Nós temos muito pouca produção ainda sobre ontologia do turismo, sobre epistemologia do turismo. Basta abrir os periódicos, aí os principais periódicos de turismo que a gente tem hoje, a grande maioria está falando de marketing, de destinação, de cidade inteligente, de impactos da pandemia, porque se vai ter retomada, se não vai ter retomada, comportamento do consumidor.
e poucos falam sobre os outros agentes, né? E no nosso caso, você sabe bem, tão bem quanto isso, né? A gente tem já algum trabalho, alguma coisa boa sobre os residentes, que são, né, como eu digo em sala de aula na graduação, né? Nós, produtores do turismo, vamos lá, invadimos o quintal do vizinho, fazemos a festa no quintal e não convidamos o vizinho para o quintal, para a festa, né? Então, o turismo faz muito isso, né? Usa o lugar das pessoas e muitas vezes ignora essas pessoas que são os residentes. Nessa parte, a antropologia, a sociologia, eu acho que já tem resgatado um pouco e tem trabalhado. Mas, do outro lado, né, que eu acho que é o que a gente tem estudado muito agora, ultimamente, com relação aos trabalhadores, por exemplo, a produção é pífia, né? Pífia, pífia, pífia. A gente está... E recente. Recente e pífia, e muitas vezes olhando para o trabalhador como um mero mão de obra, né? E não como um agente responsável pela produção da experiência turística, porque no final, quem é que produz a experiência turística no tete-a-tete com o turista? É o trabalhador. Uma grande parte, né, do que a gente chama aí de produto turístico é ali no aqui e agora, entre o trabalhador e o turista, e o visitante, né? E nem os empresários percebem isso, né? Porque eles não valorizam. A gente tem um dado muito triste, né? Que a gente está com um problema estão começando a aparecer os dados agora, a gente está com um problema de escassez de mão de obra na retomada das atividades turísticas. E aqui no Rio de Janeiro, ontem, eu ouvindo uma entrevista que eu estou analisando para o plano diretor do Estado, o diretor-geral regional do SENAC disse que praticamente 80% dos garçons do Rio de Janeiro migraram para outras áreas e não estão retornando, porque nas outras áreas, e aí ele cita as outras áreas, Uber e iFood, eles estão ganhando mais do que como garçons, né? A gente vê aí que a própria Lufthansa agora está cancelando muitos voos por falta de mão de obra. Uhum. Aí eu falo, claro, quem quer... A própria estrutura paga salários baixos, claro que as pessoas não querem voltar, e a pandemia acabou levando para outras áreas, então a gente tem... E a gente sabe muito pouco desse agente social, como a gente ainda sabe pouco do agente social residente. Eu acho que a gente ainda tem muito... E a provocação, Juliana, eu acho que desse vício da academia está muito preocupada em mostrar resultados quantitativos, econômicos, que atendam o trade turístico e que deem repercussão. Aguinaldo, boa noite, muito prazer, bem-vinda, Juliana. Professor, pensando né, a gente tem a gestão sustentável e o clássico desafio, né, onde tem lucro, precisa tirar de alguém, né, num país onde com 2 salários mínimos não se vive, com 1 salário mínimo não se vive, é muito difícil. Na situação atual, na crise mundial atual, econômica, né? E se comparar com alguns países onde a mão de obra é valorizada, e aí vem a minha pergunta, eu queria que, por favor, o senhor falasse um pouco sobre o trabalho decente. Os maiores problemas que a gestão sustentável encontra é como manter um espaço caro, valorizado, e como manter uma mão de obra valorizada. E muitas vezes os governos entram apoiando, porque a fórmula nunca fecha, ou quase nunca fecha. Nunca fecha. Então, eu queria, por favor, que o senhor pudesse dizer o que seria o trabalho decente, né, os desafios, né, da gestão sustentável, que eu ainda tento entender, e a diferença entre equidade social e igualdade social, que me veio na cabeça outro dia isso. Eu usava muito a palavra equidade, um dia eu parei para pensar e falei, não, o desafio talvez seja a igualdade. Olha, acho que a resposta para a sua pergunta é: apaga esse planeta e começa outro, porque nesse planeta e com esse ser humano que domina esse planeta, acho que a gente não consegue resolver esse problema, né? Porque, na realidade, quando você fala de equidade ou de igualdade, é igualdade entre seres humanos, né? Então, é uma coisa que não tem lógica, né? A gente ficar disputando, enquanto, sei lá, 2%, 3% tem 80% da renda mundial, os outros 90% estão passando fome, como a gente sabe, né? Como você bem falou. Eu acho que é um problema que, com a pandemia, isso ficou talvez mais evidente, mas é uma questão que, sinceramente, Alan, eu não vejo
uma solução de curto e médio prazo. Por quê? Porque depende de todo esse modo de produção hegemônico que domina o planeta, né, e que é comandado hoje por 3, 4, 5, 6 magnatas, né, que brincam, literalmente brincam, gente. Tem um aí brincando de fazer turismo espacial, tem outro brincando de fazer não sei o quê, e eles querem, né, na realidade, eles não estão poucos preocupados, porque, e ainda se dizem, né, como se diz, assim, bonzinhos, né, porque de vez em quando eles doam alguns milhões de dólares, né, mas eles doam milhões quando eles têm trilhões, né, então é uma coisa, é muito mais discurso, né, para a mídia do que outra coisa, né, então acho que falar, e eu particularmente, Alain, eu tenho evitado ao máximo usar a palavra e qualquer derivado da palavra sustentabilidade, porque eu acho que é uma palavra que não diz mais, que foi tão desvalorizada, assim como o prefixo ecológico, né, também foi tão que não. Pelo contrário, quando alguém vem com sustentabilidade, eu já fico achando que, meu Deus do céu, o que será por trás disso, né? Até porque virou muito mais uma questão de marketing empresarial, né, ser sustentável, do que, né, assim como o próprio você usou o termo, né, trabalho decente, é muito mais uma jogada dos líderes mundiais que usam as agências mundiais, inclusive a própria ONU, para colocar um governo, né, colocar um discurso para dizer que não, mas a gente está fazendo alguma coisa, a gente está trabalhando para alguma coisa, quando no fundo ninguém está fazendo nada, né? Acho que a gente não tem ninguém preocupado com a fome do mundo, com a fome da África e nem com as questões que a própria América Latina está passando, entendeu? Porque a grande preocupação é como é que eu consigo reproduzir mais o meu capital e aumentar mais a minha riqueza a custo do que for que tiver que custar, né? Muitas vezes isso implica em uma redistribuição muito desigual, né, acelerada por guerras, por questões climáticas, por um monte de coisa, né, justificadas né, que são provocadas para depois justificar coisas que estão fazendo, né? Então eu não consigo. Nesse ponto eu tenho uma visão um pouco pessimista. Eu não consigo, né? Acho que não vai ser, né, nessa encadernação, como eu digo, né, que a gente vai conseguir ver uma mudança, porque acho que teria que mudar todas as nossas lideranças, mudar o modo de ser do ser humano, né? Essa coisa da gente deixar o verbo ter para lá e começar a usar mais o verbo ser. Pode parecer uma coisa meio cafona eu falar isso, mas a grande verdade é essa, né? A gente hoje se avalia e é avaliado pelo que você tem e não pelo que você é, né? Então, nós mesmos na academia hoje, nós somos isso. Nós não somos avaliados por sermos bons pesquisadores. Nós somos avaliados por quantas pesquisas você tem e quantos artigos você publicou. É ter, né? Então, isso faz parte, infelizmente, faz parte da índole do ser humano, né? E que atingiu aí não sei, atingiu um limite. Eu espero que seja um limite, né? Mas nessas horas eu sempre me lembro do Geomir Betting, que quando ele falava, chegamos ao fundo do poço. E ele disse, não, agora o fundo do poço está afundando. está afundando, exato. O fundo do poço cedeu, né? E realmente eu penso na mesma direção, fora aqueles românticos e idealistas dos anos 70, entre os quais eu me incluo, né? A palavra sustentabilidade caiu na sarjeta, né? E alguns aventureiros a tomaram e colocaram na cabeça, e é uma nova maneira de o capitalismo se validar, né? Mas eu queria, dentro dessa questão e da questão do trabalho anterior, eu tenho que repetir essa pergunta, porque ela me preocupa muito, e vou recolocar para ti. Dentro, o que parece, então, que o capitalismo busca, né, que é um operário cordato, né? A hospitalidade não estaria a serviço
dessa domesticação do trabalhador? Eu acho que a palavra domesticação está até macia nessa colocação sua, Suzana. Eu acho que é mais do que domesticar, né? É doutrinar, é catequizar, é formatar, né? Dar um to format, assim, literalmente, aperta um botão e agora você tem que agir e pensar assim, né? E eu fico muito preocupado com isso, sim. Quando eu vejo alguns discursos de algumas... esse uso, né, da hospitalidade como mais uma ferramenta para você gerar mais renda para os menos, para aquela pouca quantidade que tem esse poder de multiplicação, né? Há custos, né, Suzana? Em alguns casos, quase de trabalho escravo, porque, como o Alan colocou, ninguém vive com 2 salários mínimos. Só que 80% da população brasileira ganha isso ou menos. Então, a gente, olha, é uma contradição, né? Se a gente sabe que, tecnicamente, um salário mínimo hoje dá sobrevivência para ninguém. Mas a grande maioria da população brasileira ganha isso ou menos que isso, né? Então, e no nosso setor, eu acho que é um setor, nesse ponto, muito cruel, né? Os nossos salários, é um setor que paga salários, muitas vezes, não dá nem... aviltantes. Isso explicaria, talvez, o esvaziamento das graduações em turismo? Sim, acho que é um dos fatores. Eu acho que um dos fatores é isso, porque as pessoas, o turismo como um setor de trabalho gostoso, bom de se viver, de investir, ele perdeu essa áurea, né, essa aura mágica que a gente tem, e com a pandemia ficou claro, olha, para que eu vou continuar trabalhando num setor que eu faço uma universidade, um curso superior de 3 ou 4 anos, e aí vou ficar trabalhando como recepcionista, como emissor de bilhete aéreo, como guia de turismo, ganhando um salário mínimo e tendo um horário de trabalho que muitas vezes inviabiliza qualquer outro tipo de atividade, né? No projeto que a gente começou, na pesquisa que começou essa nossa discussão sobre o turismo e trabalho, a gente fez uma pesquisa com os trabalhadores de um hotel, de uma cadeia, de 2 hotéis, um no Rio e um em São Paulo, e a gente queria saber justamente qual era esse movimento de ir e vir deles, né? Os movimentos pendulares. E achando que, não, a pessoa sai de casa, vai trabalhar, depois do trabalho vai para uma academia, vai para uma escola. Quando a gente teve os resultados, era casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho. E aí a gente foi ver o horário dessas pessoas, né? São hotéis 3 estrelas de uma grande cadeia internacional, e simplesmente um turno era de 7 da manhã às 3 da tarde, o outro era de 3 da tarde às 10 da noite, o outro de 10 da noite às 7 da manhã. Gente, 6 dias na semana, um dia de folga, sem considerar sábado e domingo. Como é que a pessoa, para chegar às 7 da manhã, saía de casa às 4? E só chegava em casa às 7 da noite. Quer dizer, não sobrava nem tempo, e nem ânimo, né, nem existência. A maioria deles, tanto no Rio quanto em São Paulo, ficavam em torno de 2 a 2 horas e meia no trânsito, só para ir. No ir e vir significava uma média de 4 horas, 4 horas e meia. Aí você coloca mais 7, 8 horas de trabalho, 12 horas, já foi metade do seu dia, né? Então, é um setor que a gente tem uma imagem de um setor glamuroso, né, que foi glamuroso um dia, mas que hoje é um setor extremamente capitalista selvagem que explora o trabalhador nos seus limites, né, e pagando cada vez menos, né? Então, e isso, com certeza, Suzana, eu acho que tem esvaziado as graduações, e eu digo mais, eu acho que os próprios programas de pós-graduação também já começam a perceber isso. Professor Aguinaldo, você estava comentando algumas questões, quando a gente pensa em solução, né? A gente ouve muito de uma forma que eu considero leviana, precisam ter políticas públicas, tem que fazer alguma coisa. O que são essas políticas públicas que precisam ter, como quando a gente pensa nisso e ouve isso? Essas falas, elas são ecoadas, ao meu ver. Você considera isso de uma forma leviana?
E trazendo também para a sua trajetória há 20 anos, né, a sua atuação profissional no Rio, pensando como estado do Rio de Janeiro, eu tenho uma outra perguntinha, só para pensar nessa questão sobre as políticas públicas. É verdade que o planejamento do turismo no estado do Rio parou no tempo? O que está acontecendo agora? Ele não parou porque ele nunca começou. Essa é a grande realidade. O estado do Rio de Janeiro, principal portão de entrada do turismo desse país, ele nunca teve um processo de planejamento efetivo e concreto. O estado do Rio de Janeiro, gente, nunca teve uma política estadual de turismo. Assim como a cidade também nunca teve. O que a gente tem são arremedos de planos feitos muitas vezes a toque de caixa para atender os cronogramas dos executivos, né, dos políticos, e que depois não tem continuidade, né? Então, é duro falar isso, né? Eu trabalhei 20 anos na Turismo, estou há 20 anos fora de lá e não consigo me livrar dessa história, muito pelo contrário, cada vez estou mais envolvido, né? Agora nós estamos fazendo o plano diretor, a UF foi contratada para fazer o plano diretor Rio+10, e eu relutei muito em aceitar o convite dos meus colegas, né? Acabei aceitando por uma questão de que eu podia ser uma peça-chave nessa história, mas para mim está sendo muito difícil, porque é um déjà vu de 20 anos atrás. Meu último trabalho na Turismo foi a elaboração do Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de Janeiro de 2002, que nunca saiu do papel, nunca foi publicado, nunca foi usado para absolutamente nada. Tanto que a gente não consegue nem ter acesso ao documento. Ele não existe na internet, ele não existe divulgado, você não tem isso, né? E aí, 20 anos depois, estou eu fazendo de novo. E o pior, entrevistando e conversando com as mesmas pessoas, muitas vezes, escutando os mesmos discursos, as mesmas desculpas. E aí, Juliana, falando da questão das políticas, na realidade, temos que fazer políticas públicas. Aí eu te pergunto assim, mas quem é que faz as políticas públicas? E aí a gente vê que, na realidade, todo o nosso sistema governamental, executivo e legislativo, principalmente, hoje está totalmente dominado e controlado pelos interesses das grandes corporações e do grande capital, né? A gente tem bancada disso, bancada daquilo, bancada disso lá, e todas as políticas públicas, elas são feitas para atender esses grupos e não para atender a população. Então, elas não são políticas públicas, elas são políticas quase que pessoais, né? No caso do turismo, a gente tem isso explícito. Depois de um esforço monstruoso, 14 anos, a Lei Geral do Turismo rolando dentro do Congresso, enfim, ela foi aprovada. Para quê? Se o próprio Congresso ignora solenemente essa lei. Nós temos uma política nacional de turismo? Temos, no papel, né? Mas o próprio Congresso Nacional, que ficou 14 anos ruminando essa lei e que aprovou essa lei, ele é o primeiro a simplesmente ignorar essa lei, porque se nós pegarmos todas as emendas parlamentares que o Ministério do Turismo é obrigado a executar por ordem do Legislativo, a grande maioria delas ignora solenemente tudo que está previsto na Política Nacional de Turismo da Lei Geral. Então, a gente vê, né, quem são os municípios que recebem o dinheiro do Ministério. A grande maioria não está nem no mapa do turismo. Ou é D, ou é C, porque, na realidade, o critério... Ou seja, o próprio Congresso Nacional trabalha contra a política que ele construiu e que ele aprovou. Então, eu acho que isso é muito, né, a gente escuta, né, a Suzana vai concordar comigo, né, Suzana? A gente escuta, tipo assim, no Brasil o problema não é falta de lei, legislações, nós temos aquilo que é chamado a melhor legislação ambiental do mundo. Está adiantando para alguma coisa? Ou tínhamos. Não, a lei nós temos, ela está lá, ela está válida, ela está em vigor. Então, a princípio, o nosso lá, o SNUC, né, é fantástico, aquela lei é fantástica. Só que, infelizmente, ela não está sendo seguida e não está impedindo o que está acontecendo com o país, né? A gente está, né, hoje a gente vê o Pantanal, a cada ano o Pantanal está cada vez mais seco. E poucas pessoas se tocam que o Pantanal está secando porque a Amazônia está sendo destruída, porque a água do Pantanal vem da Amazônia. Quem gera a água do Pantanal é a floresta amazônica. E logo isso vai... E a falta d'água no Pantanal reflete para nós do Sudeste e para o pessoal do Sul, porque o que começa a acabar? Os nossos grandes mananciais de água começam a secar, começa a ter problema de hidrelétrica que não funciona,
racionamento de água. Então, são coisas que... então, eu acho que a gente pensar, né, porque falta política pública, eu acho que não é só falta política pública, falta ações concretas, né? E aí eu acho que a gente tem que fazer meia-culpa. Nós todos temos culpa desse cenário, né? Porque essas pessoas que estão lá com esse poder fazendo isso foram eleitas todas por nós. É um ciclo, é uma recursividade aí bastante complexa. Complementando, nós entrevistamos na série anterior a esse podcast, o Mariani, e ele nos relatou que em Bonito só estavam, naquele momento, ano passado, 2 atrativos abertos. Por que os demais não estavam abertos? Por falta de água. E o grande problema da água, ali na região, seria os desvios dos mananciais para a agricultura. Só que os fazendeiros e os donos dos atrativos são as mesmas pessoas. E eles não estão preocupados com o atrativo, porque a grana mesmo vem do agronegócio. Então, se o atrativo ficar sem água, azar, não tem problema, né? Então, foi um depoimento bem forte, bem impactante, assim. Isso é uma das coisas, Suzana, que eu tenho pensado muito, e até por conta, né? Nesse momento, eu estou analisando, nós fizemos uma série de entrevistas, ainda estamos fazendo uma série de entrevistas com personalidades do turismo aqui do Estado. E eu fiquei com a função de fazer análise de conteúdo das entrevistas. Você imagina que meus últimos dias têm sido assim, bastante confortáveis, né? Porque escutando muita besteira, mas... Muito divertido. Divertido, mas é coisa assim. Mas uma coisa que fica, né? Por exemplo, fala-se muito o discurso de que o turismo pode ser a grande força econômica do Estado do Rio de Janeiro. Agora eu tenho escutado muito a seguinte expressão, que o petróleo é finito e o turismo é infinito. E que, por conta disso, o Estado do Rio de Janeiro devia dar prioridade estratégica para o desenvolvimento do turismo. Só que a gente sabe que esse setor econômico, né, o que a gente acabou de falar, é um setor econômico ainda muito viciado e muito dominado por empresários que não estão preocupados com o amanhã e não estão preocupados com o trabalhador, e nem muito menos com o meio ambiente, com nada. Eles estão preocupados em fazer a roda girar, né? É outra expressão que eu tenho escutado isso direto. Não, porque o turismo tem que fazer a roda da economia girar, papapá. E muitas vezes, né, Suzana, a gente vê isso, né? O próprio empresário que teoricamente está ganhando, né, dinheiro com o uso do patrimônio natural e cultural, ele diretamente, não é nem indiretamente, ele diretamente contribui para a destruição desse próprio patrimônio, né? Como é que você justifica que um hotel numa cidade como Búzios, que depende de uma determinada praia, joga o esgoto nessa mesma praia? Ele sabe que se aquela praia ficar poluída, o hotel dele vai falir. Mas ele está lá, não, por quê? Isso aí vai ficar poluída daqui 5, 10 anos, daqui 5, 10 anos eu vou para outro lugar e largo isso aqui, né? Não tem compromisso com nada e nem com ninguém, né? Então, de novo, a gente volta naquela coisa do capitalismo selvagem, que não tem compromisso com nada nem com ninguém, né? E só com o volume de dinheiro, de capital e de poder, né, gente? Porque tudo isso está por trás disso, tem poder, né? Obrigado, professor. É interessante porque o senhor tocou no assunto da linguagem, né? E no apontamento do acúmulo do capital, e, no meu ver, quando a gente se afasta da linguagem, quando a gente se afasta da luta de classes, a gente está mais estruturado, né? E aí eu pensei na pesquisa, na pesquisadora, no pesquisador social, e queria saber do senhor, ao longo da tua experiência, ao longo da tua carreira, como o senhor percebeu os anos de eleições gerais brasileiras para o pesquisador de turismo? Eu tenho que voltar ao tempo, né? Eu e Suzana, a gente é da época da ditadura, né? Então, a gente eu peguei todas essas... Estava lá no discurso, no começo da Direta Já, com Tancredo, participei de momentos históricos muito importantes. Corremos da polícia, etc. Bom, eu corri da polícia muito porque na época que não podia ter diretório acadêmico, na minha universidade, nós inventamos um centro de representantes de turma, e eu era o secretário do centro de representante. Aí eu corri muito da polícia muitas vezes. Minha casa, meu apartamento foi invadido algumas vezes também. E era uma universidade católica, né? Então, e a gente... a gente tem os ciclos, Alan,
que engraçado, eu não consigo ver muita diferença, entendeu? Porque para pesquisa, né, se a gente for analisar aí os últimos 40 anos, o discurso de quem está lá no governo continua sendo o mesmo e cada vez pior, né? Então, a gente, na realidade, e aí eu sou mais amplo, eu acho que não é só pesquisa, é a questão da educação, né? Eu não vejo, né, nos meus 60 anos de vida, né, desses 60, vamos dizer assim, eu tenho talvez 50, 45 de mais já como adulto, né? Eu nunca vi nenhum governo geral do Brasil se interessar pela educação. O que a gente vê são ações esporádicas, falta uma política pública de Estado de longo prazo. A gente não tem. As regras mudam, né? Suzana sabe disso, né? A gente muda. Outro dia a gente estava montando um formulário, aí o aluno veio, não, porque agora é ensino fundamental, é ensino assim, e eu para ver o nível de escolaridade. Aí eu parei para pensar e falei assim, meu Deus do céu, que vale hoje, né? Porque muda toda hora, a nomenclatura muda, você não... Por quê? Porque muda de acordo com os interesses de quem está sentado numa determinada cadeira. Não existe uma política de Estado, ao contrário de alguns países como a Coreia, por exemplo, que saiu de uma Segunda Guerra Mundial totalmente destruída e falida, e que hoje, 60 anos depois, né, virou a história do país de cabeça para baixo, baseado na educação, com base na educação. Como é que a gente pode falar, exigir dos nossos trabalhadores qualidade na prestação de serviços, se ele não tem educação básica e não tem um mínimo... E aí, quando eu falei educação básica, não é só educação formal, não, gente. É aquela educação básica de casa, porque as nossas famílias estão cada vez mais desestruturadas. Então, isso reflete na educação da criança. Quer dizer, uma criança que cresce numa família desestruturada, aí chega numa escola desestruturada, vai virar um trabalhador desestruturado. É um reflexo, é um processo, né? Então, nessa sua pergunta, Alan, eu não vejo, né? Eu acho que a gente teve assim alguns momentos que alguém resolveu investir um pouquinho mais, tal, né? Mas de um modo geral, a educação e a pesquisa, ela vem numa ladeira abaixo, desde que eu me conheço por gente, tá? Eu não sei se antes de mim se a ladeira estava boa ou estava ruim, porque eu não posso falar lá do passado. Mas da década de 60 para cá, a gente só piorou, né? Na parte de educação e na parte de pesquisa também, né? Então, e o momento atual, então, é melhor a gente nem comentar, porque esse, então, é um apagão geral, né? Aí é como você falou, Suzana, na realidade não tem fundo do poço, porque o poço não tem fundo. Ele vai cada vez mais fundo, né? Então, é uma coisa... Mas se chegarmos na China, pode ser uma boa opção. Aí me lembro daquele filme, tem um filme antigo, né? O Buraco da China, lá, uma coisa assim, que você cavava e chegava do outro lado. Quem sabe, né? Pois é, né? Bom, o nosso tempo começa a se esgotar, né? Infelizmente, a conversa está muito boa. Antes de passar, então, para a Juliana e para o Alan, para uma geral, eu quero lembrar quem está nos ouvindo que, por favor, inscreva-se no canal, dê o like, isso é importante para que a gente tenha espaço nas redes sociais, não é? Nós ainda estamos pequenininhos ainda, gostaríamos de crescer nessas redes tão complicadas que são as redes sociais, né? Nas ditas redes sociais. Então, contamos com quem chegou até aqui nessa conversa maravilhosa, não é? Que, por favor, inscreva-se no canal e toque o sininho. Juliana? Obrigada, professora. De encerramento, eu acho que eu queria, mas um último tópico que pode ter faltado aqui é falar sobre o Aguinaldo Professor, né? Que eu posso falar um pouquinho. Fui aluna na graduação e mestrado, e aí eu acho que isso envolve toda essa formação e essa resistência na ponta, né? Eu acho interessante, inclusive, deixar isso registrado também, né? Eu acho que o podcast queria até dar os parabéns para esse projeto, vocês estão colocando em prática, justamente para deixar registrada a memória de pesquisadores e pessoas que vêm atuando para que fique a longo prazo, né? Então, é interessante nesse sentido também. Obrigada pelo convite. Um abraço a todos e todas. Eu tenho um fato que aconteceu já na UF, né? Porque antes da UF eu era professor em faculdades particulares,
E eu me lembro de um fato, assim, que eu estava montando um projeto de pesquisa, começando, tal, e aí um aluno me procurou, e eu nesse ponto, eu sou muito... Me procurou, vem, vamos trabalhar, não tem muito censura, não, né? Depois, às vezes me meto em encrenca, mas às vezes descubro umas joias preciosas. E aí eu me lembro que nesse caso específico, né, o aluno veio, começou a trabalhar no projeto, e um colega meu, professor, falou assim, a gente comentando, eu falei, não, mas o tal aluno está trabalhando comigo, tal. Ele falou assim, você é maluco? Você vai pegar aquela pedra para trabalhar com você? Isso ficou na minha memória, eu toda vez quando eu falo da minha jornada de professor, eu lembro disso, né? Eu acho, e nas minhas redes sociais, quem me acompanha sabe que de vez em quando eu boto lá uma mensagem de pedra, que é justamente isso. Eu acho que o papel da gente é de lapidação de pedras, né? Às vezes, né, a gente recebe umas pedras que já vêm torneadazinhas, que já vêm, né? E às vezes a gente pega aquela pedra bruta que acabou de sair de um vulcão, mas que por trás pode ter uma joia, né? Esse caso específico, esse aluno, esse ex-aluno, né, hoje é meu amigo, já tem título de mestre, está muito bem, obrigado. Né? E foi uma pedra que deu trabalho. Sinceramente, eu acho que eu tive outras que me deram muito mais trabalho do que ele, né? E me deram muito prazer. E é uma coisa que eu acho que é isso. Eu acho que você está em sala de aula, Juliana, você está aberto, né? Principalmente porque, na realidade, quem aprende mais somos nós. Né? Eu acho que o professor que está atento, a gente aprende muito mais. Né? E eu tenho uma coisa, Suzana, que quando a gente abriu o programa, o projeto do mestrado e tal, eu tive que assumir a coordenação por problemas internos, né, que o Marcelo não pôde assumir, e ele teve que assumir outro cargo, e aí começou meu horário, começou a ficar meio apertado, né, coordenar mestrado, dar aula no mestrado, ter aula na graduação, não sei das quantas, a gente abriu o curso de hotelaria, eu dou aula no curso de hotelaria, no curso de hotelaria eu dou uma aula de arquitetura, olha só que loucura, depois de anos eu voltei a trabalhar com arquitetura por causa do curso de hotelaria, uma disciplina de projeto hoteleiro. E aí em um momento, alguém falou assim, Aguinaldo, mas olha só, como coordenador do mestrado, você não precisa continuar dando aula na graduação. Aí eu falei assim, opa, aí não. Estão querendo tirar o doce da boca da criança? Aí não. Eu falei, olha, se vocês me fizerem escolher, eu fico na graduação e largo o mestrado. Né? Porque a graduação são momentos diferentes, são experiências diferentes, mas a graduação, ela é mais desafiadora, ela exige que a gente esteja sempre se reciclando, né? E é muito prazeroso, Ju, é uma coisa que, né, rever, né, tipo, receber um e-mail, como eu recebi agora, de um aluno que, professor, eu não sei se o senhor sabe, mas eu estou atuando como turismólogo no município tal, e a gente está reestruturando a Secretaria de Turismo, o senhor pode ajudar aqui? Aí, quer dizer, um monte de coisa, né? Porque ele veio me pedir para ajudar, mas aí eu fico sabendo que ele está lá atuando como bacharel de turismo, como turismólogo, né? Então, esses são prazeres que a gente não tem dinheiro, não há capital que pague. Plano Nacional de Turismo 2018-2022, PNT. O que é turismo para você, professor? Qual é o seu conceito atual de turismo? Não sei. Sinceramente, hoje eu não sei, sabe? Eu acho que a gente, como eu falei, eu acho que a gente na academia, nós nos afastamos muito dessas pesquisas, às vezes, básicas. Tipo, responder essa pergunta, o que é turista? Juliana participou do projeto, ela participa do grupo de pesquisa, e a gente, até hoje, a gente começou em 2014, 2015, nem lembro mais, e a pergunta lá do início continua, quem é o trabalhador do setor turístico? A gente não consegue responder essa pergunta. Então, a gente descobriu um monte de coisas, mas quem é o trabalhador, a gente continua com, né? Fica até meio redundante, às vezes mas a gente fica batendo nisso. E hoje eu fico pensando muito nisso, né, o Alan? O que é turismo hoje, né? Nesse mundo móvel, mas extremamente imóvel. Né? Quem é que é móvel? A gente precisa desmistificar um pouco essa coisa dos paradigmas da mobilidade, por isso que eu estava falando com o seu orientador, tá, Juliana, sobre isso, sobre as mobilidades,
E a gente estava conversando sobre isso, quer dizer, na realidade, discutir mobilidade num mundo que impede que as pessoas circulem livremente, e eu acho que a gente acabou desviando muito essa ânsia de estudar as mobilidades e de colocar o turismo como uma das mobilidades mais interessantes, né? Acabou nos afastando de pesquisas ontológicas básicas do turismo, né? O que é turismo hoje? A gente fica discussões do tipo, eu posso ser turista na minha cidade? Né? Aí começam a aparecer essas expressões todas que estão aparecendo, turismo, slow tourism, turismo de proximidade, staycation, e vamos nós, né? Mas a gente não tem, de um ponto de vista, é ótimo, porque isso estimula a gente a continuar pesquisando, né? Então, eu acho que, para mim, hoje, te respondendo, o turismo ainda é uma atividade extremamente elitista, elitizada e para poucos. Como a mobilidade também é uma atividade extremamente elitista e elitizante, é para poucos. Quem são móveis? Né? Quem consegue se... A pandemia mostrou isso. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência disso. Né? Aquela coisa, porque o turismo gera isso, eu falo, gente, o turismo gera, mas gera um monte de impactos também, que a gente tem que assumir essas consequências. Como profissionais da área, a gente tem que estar ciente de que o nosso setor, ele talvez gere mais impactos negativos, e aí eu estou falando de impactos de todos os tipos, do que impactos positivos. Né? Quem é que ganha com o turismo na prática? Né? Tipo assim, no dia a dia? Quem é que realmente tem algum tipo de retorno positivo? O empresário, com certeza, que ele nunca joga para perder. O turista, algumas vezes, quando ele consegue ter algumas experiências boas. Mas os outros agentes sociais envolvidos, inclusive o próprio poder público, não tem muito retorno com o turismo, não, muito pelo contrário, acaba tendo muito mais, ele tem que gastar muito mais para poder fazer o turismo acontecer e não tem o retorno em forma de arrecadação, em forma de geração de empregos, como deveria ter. Então, eu acho que a gente tem que colocar o pé no chão e pensar nisso. Olha, nós trabalhamos com uma atividade que está dependente diretamente de um fenômeno social, socioespacial, que antecede a própria história da... Né, eu costumo dizer, né, que quando o ser humano deixou de ser nômade, se tornou imigrante, se tornou fixo, ele se tornou turista também, né? Porque todos nós temos dentro de nós aquele gene de ser nômade, de querer se deslocar. Isso faz parte, né, da própria construção do ser humano, se deslocar pelo território, a curiosidade e tal. Então, esse fenômeno é muito maior do que a atividade turística. E essa atividade turística, ela é extremamente desigual, elitista, na medida em que quem é que tem condições de pagar por isso? Né? Hoje, então, falar de passagem aérea, falar de deslocamento, falar de... Né? Então, é muito... eu acho que a gente precisa pensar mais nisso. Né? E nós, pesquisadores do turismo, nós precisamos ter esse pé no chão. E, às vezes, eu acho que tem alguns colegas que ficam no mundo meio de fantasia, achando que o turismo é a solução de tudo, é sempre bom, só gera coisas boas, só gera... A gente sabe que não é bem assim, né? Mas eu diria que esse grupo está cada vez menor. Graças a Deus. Eu queria ter aberto com um comentário, e acabou não dando tempo, mas gostaria de colocar nessa nossa... na parte final, uma notícia, eu pelo menos li hoje, que houve um problema em Machu Picchu, que tem um controle de carga que seriam 3.000 pessoas diárias, e que eles ampliaram para 4.000, um leve aumento, e eles vendem o ingresso, e houve uma venda excessiva de ingressos. Então, muitas pessoas estavam esperando para entrar na cidade, e aí houve uma rebelião e uma manifestação de turistas, né, europeus, latino-americanos, inclusive se colocando nas linhas do trem, parando os trens, enfim, em prol dos direitos do turista. Né? Será que, Aguinaldo, isso seria o pós-pandemia que se falava tanto? Eu acho que... Para encerrarmos
Eu acho que a gente tem umas coisas que, se a gente lembrar que quando a gente começou a pandemia, a nossa preocupação, né? A nossa não, porque a minha nem era tanto assim, mas estava todo mundo, muita gente da academia preocupada com turismofobia, né? Aí veio a pandemia, chega para lá e isso tudo acabou. Hoje ninguém mais fala em overtours nem em turismofobia. Mas a gente tem que analisar que toda moeda tem dois lados, né? Todo aquele movimento que a gente assistiu em Barcelona, né? Que foi a história do turista italiano que saiu pelado no meio da rua e que gerou uma rebelião dos moradores de Barcelona. Que moradores? A classe média que estava, de repente, perdendo o seu espaço para o turista, porque para a grande maioria da população de Barcelona, acabar com o turismo, e a pandemia mostrou isso, significou desemprego e significou ficar até mesmo sem casa, né? Então, eu acho que a gente tem que ver muito isso. Eu acho que é bom para quem? É ruim para quem? Né? A maior parte das pessoas que estavam ali estavam usando os seus apartamentos para alugar como Airbnb. E aí? Né? Então, é tipo assim, quando eu estou perdendo, é ruim, mas quando por trás, se eu estou ganhando, deixa para lá que a coisa vai acontecendo. Infelizmente, a gente tem essa visão muito mercantilista e muito ainda, né, muito forte no nosso setor, né? Enquanto está entrando dinheiro e está dando certo, e o turista não está reclamando, segue o bonde, né? E aí, quando acontecem isso, né? Quando você falou de Machu Picchu, Suzana, eu achei que você fosse falar de uma coisa que eu estou tentando me lembrar aqui, mas essa semana aconteceu alguma outra coisa lá nas serras, ali na cordilheira, que está afetando o abastecimento de água da parte baixa dos países também. Não sei, tem alguma coisa, tem algum problema ambiental em função do uso excessivo O degelo, né? degelo, essa Praticamente coisa não toda. tem mais gelo, não tendo mais gelo, ou tendo muito menos gelo, tem menos degelo. Dizem que o próprio volume de água da Amazônia está em função disso, né? O degelo que acontecia antes não tá correspondendo mais. Então, são coisas assim. Mas é essa complexidade que eu acho que deixa, vamos dizer assim, o trabalho da gente interessante, né? A gente tem sempre uma coisa para pensar. Agora, eu prefiro ficar com o pé no chão, alguns, às vezes, você é muito pessimista, não sei o que, então, eu prefiro dizer que eu tenho os pés no chão e acho que a gente tem que ter consciência disso, entendeu? Acho que eu adoro fazer turismo, adoro ser turista, né? Como eu digo para os meus alunos, adoro isso. E para mim tem o seguinte: para ser turista, você tem que se perder. Turista com mapa que nunca se perde não é turista. A boa experiência turística é quando você se perde, né? E eu, nas minhas viagens, eu sempre dou um jeito de reservar um dia ou uma manhã para me perder. Aquela que eu saio assim, saio do hotel sem um mapa e vou andar, né? Flanar, literalmente. Às vezes dá certo, às vezes me meto em encrenca, mas né? Então, eu acho que isso é muito bom, né? Eu acho que conhecer pessoas, conhecer lugares é fantástico, mas a gente tem que ter consciência, como pesquisador, que isso é um fenômeno e uma atividade econômica que tem repercussões e que tem impactos muito significativos, né? Que são potencializados por conta essa exploração, talvez, exacerbada e descontrolada que, infelizmente, a gente assiste hoje, né? Ótimo, um grande momento, né? Excelentes ideias, excelente discussão. Quero agradecer muito ao Aguinaldo, a Juliana, ao Alan e ao Felipe, que está aqui na Contra-Regra, fazendo a nossa sustentação tecnológica. Então, muito obrigado a todos e nos vemos na próxima semana com outra sabatina. Até lá, obrigada. Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Suzana Gastal e colaboração de Matheus Vitor Tadioto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon.